Boa noite. Boa noite, prima Arlê. Boa noite, Kátia, Aline. Eu tô aqui esperando pro pessoal da Arca, que é do grupo, né? Que eu vou falar hoje em dois Instagram. Então eu vou ficar assim, falando pra lá e pra cá. Tô esperando eles me chamarem, não é? O tema de hoje, ele completa um pouco toda a caminhada do perdão. Cadê o primo Miguel? Ei, primo Miguel. Ei, Dani. Ei, primo Tadeu. Ei, galera. Então, hoje eu estou aqui, estou juntamente com vocês, até demorei um pouquinho mais a entrar aqui, porque eu estou esperando o pessoal me chamar. Nós vamos falar em dois Instagrams hoje, de um grupo que chama Arca e no nosso, né, nosso lugar sagrado. Boa noite, Raquel, Marli, todo o povo amado, nosso encontro, né, aqui. Você sabe que amanhã eu vou falar ao vivo com 15 jovens no Betânia. Vou falar sobre o tema das redes sociais. Mas vou estar também transmitindo aqui pelo meu Instagram. Então amanhã é um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais barulhento, né? Nós vamos ter jovens cantando. Nós vamos fazer esse encontro presencial absolutamente com regras de segurança, né? Terão apenas 15 jovens distanciados e eu vou estar lá com eles e a gente vai estar abrindo a nossa janelinha aqui do Instagram. Ei, Rose! Ei, Lu! Mariana! Pessoal da Arca, tô aqui esperando vocês me chamarem. Vocês entrarem para eu pedir solicitação, né? Tô aqui esperando, porque a gente vai fazer esse momento. É um momento onde a gente tem muitas perguntas dirigidas sobre o perdão, bem legal. As perguntas que eles enviaram, né? E aí, desde já, eu tenho falado para as pessoas. Ô Edna, eu tenho a impressão que amanhã é 20 horas. Pessoal aí da minha rede social, Poli, o Lu, Luciano, dá uma averiguada a nossa live de amanhã, se é 20 horas, porque de cor assim eu não sei. Tá? E primo, Charles. Boa noite a todos. Olha, a Maria vai estar comigo, né? O pessoal da Arca acho que ainda não abriu o Instagram dele. Amanhã 20 horas aí, ó. A Marli já respondeu. Hoje é mais cedo, 19 horas. E o pessoal me pediu exatamente porque talvez demore um pouco a gente abrir todos os Instagrams aqui. Me pediu se assim que terminar uma hora de Instagram, se a gente pode abrir mais 30 minutos. Então pode ser que hoje eu abra esses 30 minutos a mais logo após terminar. Principalmente para nós aqui do Sou Raquel, né? Porque nesse aqui com certeza vai dar uma hora. Ah, ok. O pessoal tá lá esperando. Tem alguns probleminhas técnicos, né? Eu vou falar para vocês em conjunto, quem tá entrando aí no Raquel Araújo, né? Eu vou falar em conjunto com o pessoal da Arca da Aliança e por isso eu estou esperando um pouquinho, acolhendo vocês nesse boa noite Lourdinha, boa noite Marisa, Ana, todo o Oeste Paulista, hoje é dia do amigo, né? No Brasil, né? Em outros lugares é dia 30. Ei, Lorena, Eugênia, Gal, Rose, tanto a Rose da
de Viçosa, quanto a Rose de Rio Pomba. A Titi, que é a Luciane, né, Luciane? Marisa, Titi, você tem um apelido tão diferente do seu nome, né? Que eu custei descobrir que é a mesma pessoa. Tem gente que é assim, né, gente? Sobrenome é bem diferente. Boa noite, Marisa, Dalva. Pessoal da Arca, vocês vão me escrevendo aqui. A Arca pediu solicitação. Será que eu entro? A Arca. Vamos ver aqui. Nós vamos entrar com a solicitação. Me responde aqui se eu recebo vocês no meu. Ou se vocês vão chamar pelos seus, para a gente já começar a entrar no tema. É para eu abrir o meu para vocês? Ei, Kátia! Oi, Jéssica, aceite pro Ave, tá bom. Vou aceitar então. E aí a gente vai ficar numa janelinha só, né? Vou aceitar aqui o Instagram de vocês, adicionar. Então, estamos somente numa janelinha de Instagram. Boa Ei, noite. Raquel. Boa noite, Raquel. Tudo jóia? Boa noite. Quer dizer que vocês vão ficar na minha janela. Isso, eu não consegui entrar de jeito nenhum. O Érico até veio aqui me ajudar, porque ele faz mais lives do que eu, e não apareceu no meu Instagram a opção de fazer live, né, ao vivo. Vocês me desculpem, né? Era pra gente entrar às 19 horas. Eu tô tentando desde 2 para as 19 e não tinha conseguido. Não, fica tranquila. Nós estamos aqui. Toda hora é hora de falar de perdão. Agora é arroz de manhã. Isso. Ó, eu tô aqui falando com o meu povo aqui, enquanto vocês estão tentando. Aí agora, eu tava acabando de ler aí, querida, pode se apresentar, Alcione, conosco. Alcione também tá aqui no Instagram de vocês, já falou com vocês, né? Gravou um vídeo pra gente também. Então vamos Nossa, lá. que felicidade estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? Tanto do Instagram da Raquel quanto do Instagram do Arca da Aliança, né? Pra gente estar falando sobre esse tema, né? Perdão, que é tão abrangente, tão rico, né? Mas também tão complicado, né? Às vezes da gente entender, né? E eu queria, Raquel, né? Muita gente do seu Instagram já te conhece, já conhece o trabalho que você desenvolve, né? Um dia desses eu estava até acompanhando a sua live e o pessoal já te conhece, já interage, mas às vezes o pessoal que participa do nosso grupo de oração pode não acompanhar, né? Aí eu queria que você se apresentasse seus trabalhos que você desenvolve para o pessoal que te conhecendo um pouquinho. Tá. Então, Adriane, ei, galera. Tudo bem, né, gente? Olha só, eu sou Raquel Araújo, não é o nome do Instagram, né? Sou Raquel Araújo. Eu sou de Belo Horizonte, nascida, como diz o povo, e criada, né, em Belo Horizonte. Já morei fora daqui 2 anos, morei em Vitória, no Espírito Santo, mas foi só essa experiência. Já andei esse Brasil todo, só faltou o norte. Já andei em alguns lugares da América Latina também, levando o trabalho, né? Esse trabalho de cura interior, que é um trabalho mesmo das orações que estão canalizadas para o nosso interior, né? O interior seria a nossa psique e a nossa espiritualidade. Então, eu sou psicóloga, tenho um trabalho psicológico na área do existencial humanismo, que é essa área que pleiteia que o ser humano é fruto de 3 dimensões, corpo, mente e espírito. E aí, numa linguagem científica, é biológico, psicológico e noológico, né? O nous é o espírito. E com 14 anos, eu e meus irmãos de sangue, fundamos a Raízes, que é um grupo de espiritualidade cristã, né? Que bom, Érico. De nada e também obrigada pelo sim de todo mundo, né? Porque cada sim que a gente dá renova o universo. É muito forte tudo isso, a conexão que a gente tem com a renovação da vida. O Raízes é um grupo de espiritualidade
que nasceu no bairro Salgado Filho, região oeste de BH. Hoje em dia a sede da Raiz é no Prado. Eu também moro no Prado. E tudo região oeste de BH. Bom, eu tenho 50 anos, então a Raiz nasceu, eu tinha 14, então são 36 anos de caminhada Raízes, né, gente? Nós entramos na fase da maturidade agora, da Raízes. Então a Raízes faz um trabalho que o carisma é o amor de Deus. Para a gente sentir o amor, a gente precisa estar desbloqueado, né? Porque eu falo, é como se fosse assim, né? O amor são como aquelas águas profundas que estão no solo. Mas para a gente chegar nessas águas, ou existem processos naturais do movimento tectônico da Terra, que balança e aí vem as nascentes, ou existe um processo artificial de sondas que buscam essas águas. Seja de uma maneira ou de outra, é preciso buscar água pura. E isso é o amor, né? Então, às vezes a vida não nos deu a oportunidade, coisas naturais, a gente sente o amor, então a gente busca, porque ele está lá. Ele está lá no nosso interior. E o perdão seria uma dessas máquinas que a gente usa para chegar lá, nessa água pura do nosso interior. Então, do ponto de vista missionário, o meu trabalho se chama Raízes. Do ponto de vista psicológico, eu sou psicóloga há 28 anos quase, e trabalhei muito na área clínica, na área educacional, e também tenho 2 projetos sociais. Um pela Raízes e outro por uma ONG também fundada por mim, que é a Aspirai. Então é isso, né? Basicamente, o trabalho é essa cura do coração humano. Basicamente é isso. Nossa, lindo trabalho. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma live sua, acho que foi semana passada, e eu vejo que realmente o pessoal tem um carinho enorme por você, né? Já te acompanha, já conhece o seu trabalho, né? São pessoas que realmente foram tocadas pelo seu trabalho, pelo seu serviço. E hoje a gente está aqui para falar sobre perdão, né? Essa palavra tão pequenininha, mas que eu já queria começar com essa pergunta. O que é perdão? Pois é. Fala seu nome pra gente. Bárbara, perdão. Meu nome é Bárbara, viu, gente? E o grupo de oração de vocês é de onde, Bárbara? Para os meus seguidores também saberem lá no Instagram de vocês, acompanhar. Vocês me desculpem, né? A falta de educação. Não, meu nome é Bárbara. A gente fica ansioso mesmo quando a gente está ao vivo. É a primeira live que eu faço do bate-papo do Arca, né? Mas meu nome é Bárbara, viu, gente? Eu sou casada com o Érico, que estava até aqui comentando aqui, né? Eu participo do grupo de oração Arca da Aliança, que fica na paróquia Santo Antônio de Roça Grande, em Sabará. E a gente está acontecendo, né? Os grupos de oração todos os sábados, às 19h30, né? Vocês podem seguir o nosso Instagram também para acompanhar os lives. E toda segunda-feira a gente tem esse de dentro do Acre, que é uma proposta de um bate-papo que a gente sempre aborda temas que as próprias pessoas da Assembleia levantam, né? Vamos falar sobre moral da igreja, vamos. A gente convida uma pessoa para estar falando sobre o moral da igreja. E o tema de hoje é perdão, né? Que na verdade foi um tema muito pedido, viu? A gente soltou uma enquete no Instagram do Arca e foi um tema recorrente, né? Solicitado por várias pessoas e realmente é um tema muito rico, né? E também muito complexo. E acho que a apresentação tá ok, né, gente? Então, vocês estão falando de Sabará, né, gente? Sabará. Pessoal que é de fora aí acompanha a nossa live, pessoal do Rio, de São Paulo, pessoal de fora do país. Sabará faz parte da grande BH. Ou seja, Sabará é uma cidade metropolitana de BH. Nós estamos aqui mais ou menos a uns 40 quilômetros de distância, por aí, né? 30, 40, por aí, né? Pertinho. Mas é pertinho de BH. É pertinho, é pertinho. Para nós aqui tudo é ali, né? Para o mineiro tudo é ali, né, Bárbara? É o pertinho. Pois é. Aí você já fez a pergunta, o que é o perdão, né? Esses dias eu fiz aqui com os meus amigos da minha rede social 3 dias sobre o perdão. Eu ia fazer um só, sabe, Bárbara? Mas o tema é tão denso que eu falei, não, vamos falar de novo sobre o perdão. Vamos falar de novo sobre o perdão.
Porque eu dividi o perdão em 3 pontos. O perdão a nós mesmos, que é a retirada da culpa. O perdão ao outro, que é a retirada da mágoa. E o perdão, talvez, a Deus, a vida, a existência, que é a retirada da revolta. Tá? Então, por isso que eu fiz esses 3 passos. O que é o perdão? O perdão, ele é um sentimento de ligar-se novamente, de religar. Eu costumo dizer assim, imagine que a nossa vida interior, ou a nossa vida relacional, ou a nossa visão de vida se quebrou em algum momento, tá? Imagina uma ponte, né? Ponte, a gente sabe como pontes são importantes. Imagina que há uma quebra nessa ponte. Essa quebra impede do trânsito acontecer. Que trânsito? O trânsito, né, no ponto de vista aqui do perdão. Essa quebra seria o quê? Seria um ressentimento, uma fratura. Ok? Uma lesão. Eu até mostrei para o pessoal que eu tive uma lesão aqui no braço, quando eu fui assar lá um crisp que eu estava fazendo de abobrinha com não sei o que lá, que agora já até esqueci, e foi uma encostadinha na forma de alumínio, né? E deu aquela queimada e eu tirei rapidamente, e é o natural, né? Porque provoca lesão. O ressentimento, ele é a lesão da nossa emoção. Ele Você já foi em outro ponto que às vezes, né, tem muita relação perdão com ressentimento, né? Tem toda a relação. Porque eu estava dizendo que o perdão, ele é um sentimento da gente poder religar, ok? Às vezes a gente vai religar, Bárbara, e todos que estão aí nos escutando, não exatamente a mesma pessoa que talvez nos provocou um grande ressentimento. Eu vou me explicar. Às vezes eu tenho um grande ressentimento com um amigo de adolescência e eu falo, nunca mais vou ter amigo, né? Porque houve uma quebra, um ressentimento. Mas passa o período da adolescência e tal, e eu percebo que eu preciso de amigos e tal, e eu conheço novas pessoas. Então eu tenho que, às vezes, trabalhar o perdão para religar aqui o tema amizade dentro de mim. Para eu poder crer de novo na amizade. Então o perdão é um sentimento de religamento, é dar uma chance de novo, ok? E aí, ele é esse sentimento... Mas ele é também um comportamento. Eu sinto que eu preciso religar, aí eu me comporto de uma maneira a dar essa chance e eu decido. Eu decido isso. Quer dizer, na verdade eu decido primeiro e depois comporto. Ok? Então é aquela chama que vem de falar, eu preciso religar. Né? E aí a chama, o que a chama faz? Ela cose o alimento, né? Assim, ela traz toda uma transformação externa. A chama por si só, ela não tem uma função, quer dizer, mais ou menos, né? Porque o sol é uma grande chama e ele tem uma super função. Mas nós estamos falando aqui das nossas chamas que a gente faz aqui, né? A gente não acende uma chama à toa. A gente acende uma chama não é assim? Com propósito. Para fazer um cozimento, para acabar com o frio, né? Para queimar um lixo. Então, essa chama seria esse sentimento. E o resultado... Vamos pensar na chama que queima o lixo, não só o lixo, as tralhas, né? Que tralha também é lixo. Mas, enfim, até mesmo na plantação, né? As pessoas fazem algumas queimadas para poder acertar o terreno, queimada muito, enfim, muito monitorada. Esse queimar seria a queima do ressentimento. Esse sentimento de perdão vem e queima o ressentimento, né? Que é aquela ruptura com o outro, comigo ou com a existência, com Deus. Às vezes a gente fica magoado até com a história, né? A gente não aguenta nem escutar certas histórias, vamos falar assim. Não, nem me fala disso. Significa que eu estou ressentido com aquele tipo de história, né? Eu me explico. Vamos supor que a pessoa ela se engajou em projetos sociais e de repente alguém desviou o dinheiro do projeto e tal. Aí a pessoa toma um pavor de projetos sociais, né?
talvez nem tanto de pessoas, mas não, esse negócio de projeto social é só para roubar dinheiro dos outros, né? Mas chega um momento que o coração dela é tão inclinado para essa coisa que ela precisa ajudar de novo, né? Então ela começa a religar na crença de que o projeto social é importante e tal, e então religa através do perdão, tá? Uhum. Temos mais questões aí? Nossa, tem muito. Mas você falou uma coisa interessante, que você falou que é um sentimento, né? E eu já ouvi muito também que é uma decisão, Eu falei né? também, eu falei, ele é um sentimento, Isso. uma decisão e um comportamento, E tá? necessariamente existe uma ordem, né, para ele acontecer, né? Como que seria esse processo de Primeiramente, perdoamento? a gente reconhece ele como um sentimento e não como um ressentimento, né? Na verdade, um sentimento, por quê? Porque a gente Uhum, começa a sentir um novo desejo, uma nova esperança, entende? É como uma uhum, plantinha que está nascendo dentro de nós. Quando a gente está começando a ser tomado por sentimentos de perdão, é quando a gente está querendo, por exemplo, começar de novo alguma coisa, se dá uma chance. A hora que você começa a uhum, prospectar de forma esperançosa sobre situações que você já teve frustrações, significa que o perdão ele é um sentimento que está tomando conta de você. Então você precisa dar uhum, vazão a ele. Aí você decide. Não é? Ó, eu vou uhum, perdoar mesmo e tal, vou dar uma chance, talvez, igual eu falei, não para a mesma pessoa, uhum. mas para a situação que envolve, né? Então, eu Então, gosto muito de explicar assim: imagine aquele pai, aquela mãe que tem um filho adicto, já em grau altíssimo, do filho roubar a casa, de vender os eletrodomésticos, né? Assim, quer uhum, dizer, eles já exercitaram muito perdão, deram muita chance, etc. E aí chega um momento que por fim, fala, não, agora chega, eu vou internar você e tal. E esse momento que chega depois de 10 anos, 15 anos, vou internar e tudo, porque não dá mais. Eu contenho o comportamento daquele sujeito, daquele filho, ok? Porém, dentro de mim eu o perdoo. Eu perdoo meu filho que é um uhum, adoecido. Eu não concordo com o que ele fez. Então, às vezes, pode ser que nunca mais aquela pessoa vai morar junto com os pais. Pode ser, mas isso não quer dizer que não tenha um afeto que religou. uhum. Posso dar um outro exemplo, Bárbara? Claro, isso é muito pedagógico. Isso é Esse é um excelente, né? exemplo Porque, ó, muito real, né? E muito forte. Eu tenho dois exemplos muito fortes de perdão que me tocaram muito, né? Ao compartilhar e saber dessas coisas e, enfim, estar, né, participando desses processos tão importantes. Um deles é de uma pessoa que foi, gente, o pessoal está aí convidando para ir lá para o grupo pós-pandemia, então fica atento aí ao nome do grupo, né? Boa noite, isso. Paula. Então, essa pessoa ela foi vítima de abuso sexual do pai. Anos, de 4 anos a 15 anos. Inclusive, ela chegou a ter gestações que o pai obrigou a abortar. Então, uma situação absolutamente abusiva em todos os sentidos. E isso, obviamente, que determinou um adoecimento psíquico gravíssimo. Ela fugiu da roça, foi para uma cidade maior, e lá, fugindo dessa situação, e lá o emprego que ela arrumou foi na área de prostituição, ok? Então ela teve todo um Uhum, caminho desse tipo, destruidor, né? Do ponto de vista relacional, da sexualidade dela. Só que em algum momento, uma pessoa que frequentou aquele ambiente apaixonou com ela, né? E foi, então, começando a relacionar só com ela, e depois falou, olha, eu tô apaixonada, eu quero casar com você. E ela foi se rendendo aos poucos. E isso foi muito difícil, porque ela nem acreditava no amor, né? É difícil, o próprio pai dela lesou, como é que ela poderia acreditar em outro homem? Então, foi muito processo de
perdão ao homem, de auto-perdão, porque é muito interessante a pessoa abusada, ela sente culpa, que é o ressentimento consigo, Uhum. né? Então, é um processo muito interessante e tal, mas eu quero falar do perdão. Quando ela conseguiu um perdão muito significativo e foi se libertando ao longo dos anos, o pai dela adoeceu. E aí ela se preparou para cuidar do pai, tá? Ela já tinha se libertado e tudo, só que ela foi muito sábia. Ela falou assim, olha, eu perdoei meu pai, eu tenho condição de cuidar dele. Mas eu não sei se ele se curou do problema dele. Então, eu aluguei um lugar para ele, eu vou lá, cuido Uhum. dele, e também não permito que a minha menininha de 10 anos fique com ele sozinho, mesmo que ele esteja acamado. Uhum. Então, percebe? Quer dizer, ela conseguiu religar afetivamente, mas ela manteve uma margem de segurança, tá? O perdão, ele não faz a gente ficar bobo. Talvez é o Uhum. contrário. Ele faz a gente ficar sábio, tá? Esse é um dos exemplos que eu queria trazer, sim. E muito forte isso, né? Em É. geral, a maioria de nós não foi tão lesada assim na vida, né? Por pai, por exemplo, né? Enfim, é uma história bem atípica. Bem atípica, sim, existem muitas histórias semelhantes, É. mas não é a maioria, né? Graças a Deus. Vamos lá, Bárbara, É. senão eu não paro de falar e você tem aí Não, mais, pelo menos umas 10 perguntas. não, você estava falando dessa questão, né, do processo de perdão, né, e como que a pessoa ela consegue identificar que ela precisa perdoar o outro e às vezes até mesmo perdoar a si mesmo, que você falou que tem que teve que separar em três esferas, né? O perdão a si, o perdão ao outro, às vezes o perdão a Deus, a natureza, né, a vida. Ao Então, acontecimento. isso. Quando que a pessoa consegue identificar, né? Como que ela conseguiria identificar que ela precisa liberar esse perdão? Bárbara, eu vou dar um exemplo aqui com o negócio da queimadura, ok? Uhum. Quando eu machuco fisicamente, é um negócio rápido de evitar machucadura, Automático, né? né? Mais ou menos semelhante. Quando algo já não estou aguentando mais, eu estou querendo evitar aquilo de toda maneira, eu estou querendo evitar aquela pessoa, eu estou querendo evitar aquela situação, eu não estou me suportando. Tudo em mim tá chato, né? Muitas pessoas falam assim, gente, eu tô tão chata que nem eu tô me aguentando. Pode ser Uhum. um momento só de TPM, mas veja bem, isso passou a TPM, tudo isso não passa. É um sentimento de repulsa, né? Chega a ser uma repulsa, um asco a você mesmo, ao outro, à situação. Ou às Uhum. vezes você não tem exatamente esse sentimento, mas você começa a adoecer, né? Hum. Toda vez que você entra num ambiente, por exemplo, muita gente, por exemplo, está em ambientes de trabalho muito adoecedores, né? Uhum. Pisa no lugar de trabalho, já começa dor de cabeça, não sei o que, não sei o que. Pode ser um indício que precisa de perdão ali. Algo está precisando de religar ali. Às vezes precisa perdoar o chefe, às vezes precisa perdoar você mesmo da escolha que você fez de entrar num lugar desse. Ah, não, gente, devia ter aceitado outro emprego e não esse, né? A gente fica nesse cis, né? Enfim. Então, primeira coisa, como é que eu descubro que eu preciso perdoar? Às vezes pelo sentimento de repulsa constante, tá? Porque a Uhum. gente pode, enfim, tipo assim, ter um momento de repulsa com alguém. Vou dar um exemplo muito claro. Às vezes as mulheres grávidas, elas tomam repulsa do marido, tá? Mas isso não é um processo exatamente que precisa de perdão. Isso é um processo muito biológico. Porque Uhum. como nós somos seres biológicos, o chip biológico máximo é sobreviver. Ponto. Uhum. E como que a espécie sobrevive? Reproduzindo. Então, a fêmea, seja ela de que espécie for, inclusive humana, quando ela está com o filho ou filhote, ela não precisa de mais nada, porque ela já cumpriu o legado de sobrevivência e perpetuação.
Então, é por isso que a mãe volta tanto para o bebê e aí nada mais interessa. E aí começa a sentir repulsa do outro, exatamente porque, não, já cumpri meu papel, eu não preciso mais desse sujeito, entende? Mas isso é num nível muito impulsivo do biológico. Não necessariamente eu estou com mágoa do pai do meu filho, do meu marido. O que acontece? Pode ser que, como tem nesse pós-concepção e pós-parir, tem já essa coisa natural de evitar qualquer ser que possa ali atrapalhar a cria, vamos dizer assim, pode ser que eu esteja, além disso, decepcionada com meu marido, magoada, porque no dia do casamento ele bebeu e a nossa lua de mel foi péssima e eu tô pensando nisso tem 10 anos, ok? Então somatiza, né? Pode estar associado, mas não necessariamente de uma maneira pura, nesses momentos de parir e tudo, seja uma mágoa. Eu posso ter uma repulsa, mas não é uma repulsa exatamente porque existe mágoa, é um processo natural. Eu sempre falo para as mulheres, isso aí vai passar, tá? Assim que o seu bebê crescer mais e tudo, o cheiro do seu marido vai ser maravilhoso de novo e tá tudo certo. Ô Raquel, você falou né, uma coisa muito interessante aí. Você deu o exemplo da questão do trabalho, né? Às vezes você entra no trabalho, você tá com aquela necessidade inconsciente de perdoar, né? E começa a passar mal. E entra numa outra questão também que eu já vi algumas coisas a respeito, o meu corpo, ele consegue, né? Ele sinaliza realmente que eu tenho que liberar o perdão, né? De que forma isso acontece? Quais que são os malefícios que podem ocorrer? Os sintomas em geral, tá? E quando você, por exemplo, tem um excesso de dor de cabeça, está acontecendo repetidamente enjoos, enfraquecimento, os sintomas, o sono que não vem nunca, você pode começar a se perguntar, será que eu estou precisando perdoar algo ou alguém? E você faz a pergunta repetidamente. Não é repetidamente toda hora, não. Tipo assim, eu pergunto isso hoje, quando daqui 3 dias eu me pergunto de novo. Essa dor de cabeça minha, será que tem alguma coisa a ver com a necessidade de perdoar? E aí vai vir a resposta, tá? A resposta ela vem com uma força muito grande dentro de nós. Porque vem as imagens, vem as intuições, você fala, preciso perdoar. Ok? Isso. E assim, a gente fala muito, né, principalmente no ambiente cristão, a respeito de perdão, né, dessa necessidade que a gente tem de perdoar, até porque você explicou isso muito bem, que o perdão está ligado à ligação, né, que a gente tem às coisas, às pessoas, às situações, né? Mas por que é tão difícil a gente perdoar? Porque o natural é a gente não lesar, entende? Tipo assim, o ser humano, a psique dele não espera lesão. Ele não espera o fracasso, ele está sempre esperando o positivo. Então é difícil a gente perdoar porque está no contrário da nossa natureza. A nossa natureza, ela pode não parecer não, né? Porque as pessoas acreditam que o ser humano é ruim, né? Mas não é não. O ser humano ele tem natureza boa. Tem até um negócio aqui de uma dinâmica que eu quero fazer daqui a pouco com vocês, para falar sobre a natureza do ser humano. A natureza do ser humano, a interioridade dele é totalmente positiva, ok? Então, ele está sempre querendo emanar o bem. Em algum momento, aquilo barra. Quando barra, vai contra a naturalidade. É como se a escuridão que viesse tomar conta das trevas, né? Então, quando a escuridão parece que toma conta, é difícil da luz se recuperar, porque ela não deveria nem ter sido impedida. Então, é difícil porque, primeiro, corta essa nossa expectativa de acontecer só coisas boas. Ok? É como uma espécie de frustração. Oi? É como uma espécie de frustração. É uma frustração, não é como uma espécie. É uma frustração. Toda vez que algo é quebrado na sua expectativa, no mínimo, você sente tristeza. No mínimo.
Isso é super natural. E tem que sentir mesmo para dar o processo, começar o processo de recuperação. Eu sinto a dor. Imagina que eu não sentisse a dor aqui. Eu não ia tirar meu braço de lá. O que ia acontecer? A forma quente ia ficar aqui até causar uma lesão muito maior. Porque eu não tive essa questão da proteção. Aí entra no segundo ponto que eu quero falar. Por que é tão difícil perdoar? Porque uma vez lesado, a gente fica com aquela memória. E aí fala, não quero repetir esse erro, não quero repetir isso, não vou me dar uma chance, nunca mais confio no ser humano. Eu não confio mais em mim, não vou mais rezar para Deus, porque Deus não me escuta. Então aí já é um segundo processo. Primeiro, não devia ter acontecido frustração. Aconteceu. Aconteceu? Então se depender de mim, não acontece de novo. Aí é o evitamento, a esquiva. Então, o natural é quebrou, igual a gente fala assim, a confiança quando quebra nunca mais é a mesma. Não acredito nisso não, mas é difícil de recompor. É um passo lento, ok? Mas é possível. Mas aí falar, é como o vaso que quebrou, que não tem jeito mais, ok. Mas tem quebraduras que viram mosaicos, né? Tem quebraduras, por exemplo, de vasos de barro que tornam o próximo vaso mais precioso ainda, com as técnicas, com os pedaços quebrados. Então, enfim, você tem muitas possibilidades, né? Só que, ok, quebrou. Não devia ter quebrado, mas quebrou. Então, eu vou evitar tudo que possa me quebrar mais. Então, por que é difícil perdoar? Porque depois, então, de ter vindo uma frustração que a gente não queria, quer dizer, frustração é sempre coisa que a gente não quer. Não, eu estou sendo dúbia. Depois de vir uma frustração, aí eu falo assim, não, essa aí de novo eu não quero não. Aí eu começo a afastar. E, na verdade, o perdão faz a gente religar. Entende? É por isso que precisa de muita decisão. Não, mas eu vou tentar de novo. Eu vou me dar uma chance. Vou me dar uma chance. Outro dia eu estava falando aqui e até pedi o Wagner da nossa comunidade, vou pedir para ele, eu falei, Wagner, você podia dar seu testemunho. Ele tentou 17 anos entrar no curso de medicina. Nossa. Imagine, e hoje ele já é médico, né? Imagina quanto ressentimento ele não teve. Com Deus, com ele mesmo, com o pai, com não sei quem que não tinha dinheiro para pagar uma boa escola para ele. Então, mas ele, a cada momento que ele ia no fundo do poço, né, ele se dava novamente uma permissão de tentar, às vezes com a motivação de alguém, às vezes a própria motivação dele, né? Então, por mais que falasse, ó, medicina não é para você, medicina não é para você, medicina não é para você, e ele quisesse evitar o próximo vestibular, o próximo Enem, ele foi fazendo um processo, não, eu me perdoo por não ter estudado tanto, pelo meu pai não ter tido dinheiro para pagar, por isso, por aquilo, nananana, e volta aqui. Volta e religa. Então, dá a nova oportunidade, né? É isso, querida. Pode falar aí, porque eu tenho muitos assuntos aqui, senão você não... Eu tô aqui consertando aqui, porque a minha funcionária que eu vou fazer a técnica tá me frustrando. Porque ela tá apagando toda hora e ela não pode apagar. Ô Raquel, como acho que foi você que abriu a live, você vai me informando quanto que falta, porque aí se for necessário, se você não se importar, a gente pode abrir de novo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que falta 12 minutos, tá? Mas acaba que muitas perguntas que a gente recebeu, né, para essa live, elas acabam se ligando e até durante a explicação você explicou e já sanou muitas dúvidas, né? Tá. E uma coisa que eu acho que talvez a gente não se dê conta, né? Qual que seria o primeiro passo para a gente perdoar? O primeiro passo é o que eu falei ontem na minha live, é auto-permitir. A gente precisa se auto-permitir ter uma vida diferente. Não é porque a gente fracassou 50 vezes que a 51ª vai ser um fracasso. Não é porque o vizinho disse que a gente não tem jeito, que no grupo da família falaram que a gente é um vagabundo, que Satanás disse que a gente não tem jeito, fez a gente perder o paraíso. Não é nada disso rompe para sempre.
Então, o primeiro passo é a decisão, entendendo que o perdão, inclusive, é um sentimento que já existe dentro de mim, e na medida que eu vou percebendo sinais, olha, eu acho que eu estou começando a acreditar de novo, estou querendo isso é o que, não sei o que, enfim, né? Eu, por exemplo, vou dar aqui exemplo, se eu construir uma casa, não é essa que eu moro, e aí quando eu terminei de construir, eu falei, nunca mais construo casa. Porque eu não quero mais pedreiro, porque eu não quero mais isso, porque eu não quero mais aquilo. Passou mais ou menos uns 10 anos, eu falei assim, acho que eu quero construir de novo. Então, quer dizer, se dá essa nova chance, não construir de novo ainda não, mas eu vou construir, tá? Então, é essa autopermissão de se dar uma nova chance, é o primeiro passo, tá? Não que você esquece, né? Mas que você se permite passar por essa situação com uma nova perspectiva, né? Aí eu voltando à lesão, adorei aqui minha lesão, porque eu vou explicando o que eu fiz. Eu tenho que esperar cicatrizar, tá? Vamos supor que eu tenha que, sei lá, fazer alguma coisa com o meu braço, eu vou gravar, o braço fosse uma queimadura maior, eu ia ter que passar uma maquiagem aqui, mas serve só para o momento, né? Não serve para eu preciso do meu braço completamente limpo, eu vou ter que esperar ele limpar. E é bem interessante isso aqui pelo seguinte, no primeiro dia dói demais, mas não fica tão feio. Lá pelo 5º dia deu um tanto de bolotinha, já não doía tanto, mas estava horroroso, né? Aí são os processos, entende, Bárbara? Primeiro doeu demais, depois já não dói tanto, mas você olha aquela cena da sua vida e fala, ah, quero passar por isso de novo, não, né? E por fim, depois que vai cicatrizando mesmo, que não deixa nem mais sinal, aí você já nem lembra mais. Veja bem, quando as pessoas falam assim, o perdão faz esquecer a situação. Não, a situação não esquece não, mas você lembra daquilo sem dor. Sem dor. Tá? Por exemplo, eu tive depressão aos 19 anos e aos 22 eu contava detalhes da dor que eu sentia quando estava deprimida. Hoje eu não sei mais os detalhes, eu não sinto mais. Eu sei que eu tive depressão, mas se precisar detalhar, eu já não consigo mais, tá? Então, por quê? Porque eu não tenho mais aquela memória afetiva, é isso. O perdão tira a memória afetiva dolorosa. Fica só a memória emocional do fato. A gente lembra, mas sem sentir dor, né? Sem dor. Às vezes até aí, como ela disse aí, a Jéssica, serve como uma reflexão. Né? E até para a gente saber se de fato a gente perdoa de verdade, né? Que foi uma das perguntas que a gente recebeu. Como eu sei que eu perdoei de verdade, né? A gente perdoa de verdade quando a gente... Eu vou só colocar aqui para não esquecer de falar sobre isso. Quando a gente percebe que a gente já não está tendo sintoma físico, que a gente está com o coração aberto, que a gente está realmente se dando uma nova oportunidade, que a opinião negativa do outro já não tem tanto domínio sobre nós. Esses todos são sinais que eu estou perdoando de verdade. Olha, isso aqui representa o ser humano. A interioridade dele é o nologico, é o espírito, é essa luz. Ok? Se esse tamponamento aqui, ó, que eu pus aqui, é a mágoa, a culpa, a revolta. Então eu não deixo de ser um ser iluminado, percebe? Mas, pelas minhas mágoas, culpas e revoltas, a minha luz não brilha tanto. E o perdão ele vai fazendo isso aqui, ó. E aí, olha como isso aqui ilumina muito mais do que quando tá aqui, ó. Ok? Então eu tirei a mágoa, a culpa, a revolta através de perdão. E aí precisa de técnicas repetitivas, orações, propósitos, exercícios mentais de perdão, visualização. Agora, quando a minha luz, que é uma luz interior, se junta de um tanto de gente, é como essa luz agora que nós vamos acender. Ou seja, o mundo fica iluminado, porque a minha luz se juntou a outra luz. Tá? Então, é importantíssimo. Eu sempre falo assim, gente,
Liga um palito de fósforo, liga é ótimo, né? Risca um palito de fósforo numa escuridão. Ele não vai resolver o problema da escuridão, mas o palito de fósforo vai te mostrar o próximo passo, né? E lá na frente, de repente, eu encontro a luz do outro, né? A pergunta da Aline é ótima. Quando você perdoa uma pessoa, mas ela continua cometendo os mesmos erros. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu só ver se dá para dar o exemplo antes do Instagram me cortar. Dá para dar o exemplo. Faltam 6 minutos. Às vezes as pessoas falam assim, a gente pode perdoar um marido ou uma esposa que traiu a gente? Aí eu falo, olha, perdoar a gente pode sempre. Sempre. Mas se você pode viver com essa pessoa ainda, aí já depende. Porque pode ser que a pessoa está numa categoria até de um vício comportamental. E aí esse vício comportamental, ele vai continuar. A menos que a pessoa tenha uma atitude de muito mudança. Uhum. Então, Aline, a gente perdoa o outro, mas isso não quer dizer que o nosso perdão vai consertar o outro, não. Tá? É. A gente perdoa para a gente ficar livre daquele lixo interior e ter aquela memória que não nos machuca mais. Mas se você vai continuar vivendo com essa pessoa ou não, aí já é um outro processo, é um processo comportamental. Tá? É o que eu expliquei aqui sobre o filho drogado, viciado, né? Eu não vou viver mais na mesma casa com ele, mas vou gostar dele, né? Ele precisa de mim, ele é meu filho, mas viver na mesma casa eu não tenho mais condição, porque ele tira totalmente a saúde da família inteira. É mais ou menos por aí, tá? Raquel, e você acha que é possível, né, a gente perdoar sem compreender com clareza, né, o sentimento, às vezes a raiz dessa mágoa, às vezes desse trauma, né, que a pessoa passa? Pode. Pode sim. Não necessariamente eu tenho que ter uma consciência total do que me magoou. Eu posso simplesmente, Bárbara, começar a partir de agora a falar, eu perdoo todos aqueles que eu tenho mágoa, mesmo que inconsciente. Eu perdoo todos aqueles que eu tenho mágoa. Eu vou repetindo isso como uma proposta de vida. Eu vou perdoando. Aí pode ser que venha até na minha memória, eventualmente, eu tenho um sonho e etc. Né? Mas eu não preciso primeiro saber. Eu preciso primeiro assumir a atitude do perdão. Tá? Olha, Raquel, eu acho que a gente tocou em todos os questionamentos, né, que o pessoal encaminhou. Quem tiver mais alguma pergunta, acho que faltam uns 3 minutinhos. Exatamente, você tá boa de conta. Amém. Mas eu queria que esses 3 minutinhos você apresentasse pra gente, né, uma proposta de lives que você está fazendo de imersão, gerenciando suas emoções, né, porque o pessoal está acompanhando aqui para conhecer o seu trabalho, né. Eu tive a oportunidade de participar da live sobre o perdão e eu gostei muito. Então, você está propondo uma live também, né, a respeito desse gerenciamento. Eu queria que você falasse um pouquinho também, convidar o pessoal para participar com você. Pois é, menina, você me pegou de surpresa, porque eu nem falei nada disso ainda, né? Eu acho que o meu povo do marketing está aí falando, mas eu mesmo não falei nada. Eu vou fazer uma semana de live, 7 horas da manhã, todo dia. Por quê? Porque nós vamos trabalhar uma coisa bem interessante, que é a mudança de hábitos associada a gerenciamento das emoções. Por isso eu já estou mudando o horário da live nessa semana. 7 da manhã, tá? Maravilha, hein? A partir de que dia? Ih, minha filha, eu vou pedir para vocês olharem aí. Pessoal da minha rede social, gente, olha aí que dia que começa. Eu acho que começa sábado agora, tá? Acho que é dia 25. Gente, sigam a Raquel, tá? Acho que tem umas 3 perguntas que o pessoal passou. Eu não tinha visto os comentários. A Jéssica mandou aqui a pergunta da Joyce, acho que umas 2 outras pessoas. Fala aí, querida.
Eu tô tentando voltar aqui, mas não tô conseguindo. Se fechar, se o Instagram fechar a gente volta rapidinho. É isso aí, ó. É a partir de sábado, live 7 da manhã. Aí tem gente que vai me perguntar aqui. Ah, Raquel, mas agora vai ser 7 da manhã para sempre? Não, 7 da manhã nessa semana de gerenciamento das emoções. E a proposta da live, viu, gente? É cedo mesmo. É, É para já começar o processo, é né? para começar o processo. E tudo bem se você não conseguir estar às 7 horas, mas você vai ver a live o mais rápido possível. Você vai ver lá meio-dia, se você não conseguiu ver ao vivo. Você vai almoçar escutando minha live. Porque o negócio é começar a provocar algumas mudanças de hábito. É, a gente precisa, né, Raquel? Você achou aí? A live ficará Cadê, salva. Vou Jéssica? salvar aqui, tá, gente? Ah, aqui, ó. Quando a pessoa tem dificuldade de perdoar e precisa, como podemos ajudar? Como podemos... Sempre motivando, tá? Sempre motivando. Olha, se você perdoa, o beneficiado é você. É a mesma coisa, se você toma banho, o mais beneficiado é você. Se você come, você mata a sua fome. Se você perdoa, você mata a sua fome de amor. Então, sempre motivando. Como ajudar a conscientizar? E com formações, né? Bons textos sobre o perdão. Hoje já tem muita coisa da medicina psicossomática falando que o perdão ajuda na cura, né? Uhum. Então, é isso, é motivação, nunca cobrança. Motivação é diferente de cobrança. Cobrança seria, você não perdoa nunca, você tem um coração fechado, Deus vai te castigar. Isso é cobrança, tá? E Agora, motivação não. Motivação, olha, é difícil, mas você pode é se livrar dessa positivo. dor. Isso é motivação. Perguntar aqui, mas a repulsa é sinal de atenção? É aquela questão do machucado, né? Se você tá tendo repulsa com alguma situação, com alguma pessoa, né? Então, Você realmente, tem que talvez ficar signifique... atento se de fato está, né? Se aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de acordo e tudo realmente não está te fazendo bem. Ficar atento e começar a analisar, tá? Aqui, acho que eram essas daqui que o Ô pessoal Marli, se a fez. pessoa não quer ouvir, querida, você fala, já expliquei várias vezes na minha live. O inconsciente da pessoa, quando está dormindo, está aberto. Você fala mentalmente para a pessoa, você se conecta a ela e começa a falar. Você pode perdoar, mesmo que a pessoa esteja na China. Você pode falar mentalmente para essa pessoa, porque existe uma conexão entre todos os seres humanos. Então você motiva até uma pessoa que está dormindo, ela nem sabe que está sendo motivada, tá? Ô, Raquel, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, né? De parabenizar por esse serviço que você tem prestado, né? Tanto profissionalmente quanto, né, no ambiente cristão também. Acaba que é tudo, a gente une Para mim é tudo, o né? mesmo pacote, né? Mas muito obrigada por essa partilha, né? Por esse conhecimento que você repassou para a gente. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, o seu profissional também. E, gente, por favor, sigam a Raquel, @souRaquelAraújo. Ela está fazendo várias lives de vários temas, né, relacionados. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela também, seja na comunidade, na ONG, né, como psicóloga também, é só procurar o Instagram, a equipe dela também é fantástica. E nosso muitíssimo obrigada, viu, Raquel? Olha, o Bernardo perguntou se a gente pode perdoar uma pessoa que já morreu. Podemos, porque a pessoa está viva, a memória dela está viva dentro de nós. Então podemos perdoar sim, tá? Eu queria dizer também que... Peraí, teve alguém aqui que falou alguma coisa, mas agora eu já esqueci. Mas amanhã eu estou aqui de novo com vocês, juntamente com os jovens, sobre rede social. Qualquer coisa eu falo de novo. Eu acho que eu ia falar alguma coisa da semana do gerenciamento. E sigam Mas a gente também, né, o Arca da isso. Aliança. A gente está tendo esses bate-papos, né, o grupo aos sábados. Ele deu uma pausa.
Você estava falando, sigam a gente, aí Ficou pausou. preta a sua tela. Ai, gente, acho que caiu. Uhum. Mas aí você lembrou da questão do gerenciamento, da imersão? Não, não lembrei não, mas é bom que o povo continue me acompanhando, aí eu lembro e falo, né? E com a curiosidadezinha no ar, deixa eu ver o que Raquel tem mais para falar, né? Mas eu Últimas agradeço, tá, bastidores. Bárbara? Agradeço a todos vocês, agradeço o pessoal que está aí conosco, agradeço a Deus e agradeço Amém. todas as pessoas que me ensinaram sobre o perdão. E começando pelo Evangelho, né? O Evangelho É, é o grande ensinamento, né? é verdade. 7 vezes 70, né? Isso aí. E se a gente tivesse ciência, né, de que, antes de tudo, faz um bem pra gente, né? Acho que a gente perdoaria muito mais. Com Isso certeza. aí, tá? Tá? Muito obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E mais uma vez, obrigada, viu, Raquel? Obrigada a todos vocês Tá. que participaram conosco. Gente, boa noite, viu? Boa noite. Boa semana. Até amanhã. Até amanhã aqui no Sou Amém. Raquel. Tchau. Tchau, tchau.